Olá, Olá! seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo nosso aqui de compartilhamento de alguns conhecimentos, algumas reflexões que a gente fez, né? A gente sempre faz isso, compartilhando, essa é a ideia da era aquariana, né? A gente compartilhar, não temos a pretensão de ter certeza absoluta, de sermos donos da verdade, em hipótese alguma. A ideia do nosso canal Ciência Estelar é esse. É, Essa. então é compartilhar com você que nos acompanha, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão, né? Escuta, já se fala muito, né, Letícia? Fala muito da quinta dimensão, né? O pessoal fala de quinta dimensão, que já estamos na quinta dimensão. Você falou que tem gente que falou que está na 11ª dimensão já. Tem um conhecido que fala que tá na nona dimensão e briga com a família. Que nona dimensão é essa? Entendeu? Ó, Pessoas- é viagem da pessoa. As pessoas hoje em dia banalizam muito, né? O conhecimento está de fácil acesso, conhecimentos que antes eram ocultos, que eram reservados a pequeno grupo de pessoas muito escolhidas, né? Mas agora não, agora está fácil. Só que o conhecimento está fácil, gente, mas para a gente chegar lá, a distância é muito grande, né? Não é porque o acesso à informação é fácil que o acesso à realidade A realidade também é está outra. fácil, né? Então, assim, fala-se muito em quinta dimensão, mas você está preparado? Você tem certeza que você merece a quinta dimensão? Já pensou se chega à quinta dimensão e você é barrado no baile, né? Se chega a era de Aquários e você é barrado no baile, será que a gente não vai ser barrado? Pra mim, na minha concepção, já chegou a era de aquário, mas tudo bem. Sim, chegou, né? Mas a gente está convivendo, né? Está havendo Sim, um sim. degradê. A gente está convivendo com o fim da era de peixes e o começo da era de aquários, Eu falei que algumas pessoas você vê claramente que estão na área de peixes. E outras claramente você vê que estão na área de aquários. E tá tudo bem, porque ninguém cresce sempre na mesma coisa, não. É aquilo ali, um pouquinho de peixe, com aquário, a coisa vai entrando, né? E não é todo mundo junto, é normal isso. E até pior, né, Letícia? Tem gente que está na era de peixes, Não é tem gente medieval. na era medieval, mas tem gente que está ainda na era da Lemúria, Nossa, piorou. Você acha que medieval? né? Está na época da Lemúria. Então, fala-se muito da quinta dimensão, mas e da quarta? Você quase não ouve falar. Falam de terceira e pulam pra quinta, É. depois sexta, né? Mas a quarta ninguém comenta. Eu nunca vi ninguém falar da quarta, assim. Pode ter, tem, mas eu nunca ouvi falar. Sempre da terceira e pula pra quinta, sexta, e aí vai pulando. Gente, não se chega à quinta dimensão sem transcender a quarta. O que é transcender? É assimilar, é aprender tudo relativo à quarta dimensão. Não tem essa coisa de voo sem escala da terceira para a quinta, tem? Não, nem na faculdade, a faculdade física normal da gente, você tá no primeiro ano, você vai pro terceiro, assim, pula o segundo ano. Não existe isso, não existe hierarquia. No nosso mundo não existe isso. Então, né? Falando já do tema da capa, né? Qual é o empecilho para chegar na quinta dimensão ou na era de Aquários? É essa barreira, é a quarta, né? Não é que ela é uma barreira, a barreira está em nós. Vamos aqui fazer, olha, isso aqui a gente volta a falar, nós não temos a pretensão de ser dono da verdade, são reflexões, né? E nós vamos colocar algumas coisas no sentido didático, tá? Não é fechado, não é isso, com certeza absoluta e tal. Não, Não, minha ideia é fazer você que tá assistindo refletir, refletir. entendeu? Com as nossas reflexões. Isso. E você tirar a sua ideia, tá? Então vamos lá, só vamos dar uma base. Eu gosto assim, da gente falar as coisas, peraí, vamos estabelecer um consenso, né? Um conceito básico. O que é a terceira dimensão? Bom, terceira dimensão, para a gente aqui nesse vídeo, tá? Está relacionado com a matéria, tudo que é tangível, visível, evidente, né? Então, se você vai fazer uma viagem, você faz uma viagem física, certo? Você pega o seu carro, o ônibus, o trem, o avião, que seja, ou até mesmo o disco voador, né? Mas é físico, é evidente, é tangível.
Qual a característica da terceira dimensão? São os fatos, né? São as posses, eu tenho isso, né? Eu tenho as provas, eu tenho que provar, eu tenho como provar, tá aqui, tem foto, né? Tem gravação. Senão não vale. Né? É o trabalho individual, presta atenção, trabalho individual. Eu trabalho para mim, né? No plano físico, ok? Eu trabalho e eu mereço meu salário, meu. Posse, olha, meu. É o meu carro, a minha mulher, o meu computador, certo? Olhando pela terceira dimensão, não está errado Não. isso, gente. Isso é apenas parte da evolução. Sim. Só que, então, tá errado. Não tem nada errado. Não. Tá tudo em evolução. Só que, assim, uma hora você vai ter que passar para a quarta. As coisas têm que fluir também, né? Você não pode ficar fechado na terceira dimensão. Mas não tem nada de errado. Vamos falar um pouquinho da quarta dimensão. O que seria, então, para nós aqui, eu, Juarez, Letícia, né? A quarta dimensão. Olha, é a dimensão das emoções, dos sentimentos, do psiquismo. Então, se você vai fazer uma viagem, lembra, no físico, a gente vai no físico, pega o carro, vai andar, vai de bicicleta, vai de moto, né? Vai de trem, vai de ônibus, né? Aqui, na quarta dimensão, é a viagem astral, porque é a viagem psíquica, né? E quais as características da quarta dimensão que nós vivemos imersas nela, né? Nós vivemos imersos nela, né? Olha, são as músicas, por exemplo. Música mexe com a emoção. E você tem várias músicas, né? Tem aquelas músicas de sofrência, né? Escuta uma sofrência e escuta um instrumento, né? Sei lá, um piano, um violino, uma flauta. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não precisa ser exatamente isso, não. Vê a diferença, o que causa em você. Se você escutar muito, o nome sofrência já não é à toa, né? Vai te dar uma angústia, sabe? Uma coisa assim. E o outro você vai falar, nossa, parece que eu tô na música das esferas, né? Eu tô mais livre, mais... Ele fala música das esferas, música dos anjos, né? Uma coisa mais limpa. Então aquilo causa uma limpeza no seu campo áurico, na sua mente. E aqui no YouTube a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Tem músicas, né, que falam, incitam a pessoa a concluir, né, a sua existência também, né? Tem aqueles rock pauleira, tem aquelas coisas muito de violência, de agressão, de emoções assim bem inferiores, sabe? Então tem todo tipo de música. Tem a música romântica, né? Tem a música clássica. Só deixando aqui que não está errado você que gosta de sofrência ouvir. Não está errado. É a sua vibração. O importante é você se identificar. Ninguém aqui vai te julgar e te avaliar. Quem tem que fazer a avaliação é você. Mais para frente a gente vai mostrar um quadrozinho, né, sinótico. A consciência não é minha. Não. Que aí você vai conseguir se localizar e entender se você vai ser barrada no baile ou não, se você está mais propensa, né, para fluir para a quinta dimensão, para a área de Aquários ou não. Tá certo? É você quem vai fazer essa avaliação. Ninguém mais vai fazer. Ninguém tem esse poder, esse direito, né? Mas então, a quarta dimensão, então, tem a ver com músicas, com a vida social, né? Essa coisa do vizinho, do amigo, sabe? Do grupo do clube que você frequenta, dos barzinhos, né? O congraçamento, né? Você fazer as festas, fazer o congraçamento. Como você age com essas pessoas, a vibração que causa... E o trabalho é em grupo, né? No terceira dimensão é individual. É o meu trabalho, eu ganho meu dinheiro com o meu trabalho. Na quarta dimensão já é o trabalho em grupo, né? Já é aquela coisa, todo mundo trabalhando em prol para todo mundo, né? Todo mundo assim, um grupo específico, muitas vezes fechado, tá? Você vai fazer um trabalho, por exemplo, de solidariedade para as crianças de rua. Vamos fazer um trabalho para as meninas, mães solteiras, né? Vamos fazer um trabalho para os indigentes, as pessoas que moram na rua. Vamos fazer um trabalho para as baleias, para salvar o boto, para salvar... Ok? Então, assim, é um grupo, né? É bem aquariano isso, né? Não, ainda não, né? Ainda não. Aquariano é a quinta dimensão. Mas eu já vejo como um começo aquariano. É um começo, é uma aproximação. É uma aproximação, né? Agora, a quinta dimensão, para nós, didaticamente falando e sinteticamente falando, né? Qual a característica do acesso à quinta dimensão? É o mental. Então, a terceira dimensão é a matéria, né? A quarta dimensão é a emoção e a quinta dimensão é o mental.
né? Então, se na terceira dimensão você vai viajar, você pega o carro e a estrada. Na quarta dimensão você faz uma viagem astral. Na quinta dimensão você vai fazer uma viagem mental. Eu nunca ouvi, além de mim, ninguém falando muito de viagem mental, não. Não vi isso Mas na é onde se internet. cria as coisas. Tá? Bom, características da quinta dimensão é a telepatia. Você está preparado para a quinta dimensão? Você está preparado para a telepatia? A pessoa saber exatamente tudo que você pensa? Oi? A maioria Oi? não. Né? Você está preparado para saber tudo que a outra pessoa pensa de você? O que ela está pensando? Se ela está olhando o vídeo, pô, mas que vídeo chato, Juarez, que saco, que não sei o quê. Nossa, você está errado, você não está sabendo de nada. Você está preparado para esse tipo de crítica, de avaliação? Né? Ah, eu estou cansado, com sono, eu estou assistindo isso aqui só porque a pessoa é legal, é bacana, minha amiga, mas não estou interessado. Telepatia. Né? Mas seria tão bem mais fácil em tantas coisas, né? Você já pronto, já sabe e tal. Né? E o pessoal às vezes pensa que telepatia é assim, você pensa, é como se estivesse escrevendo lá no livro e você vendo cada palavrinha se formando. Não é isso, simplesmente você bate e você sabe o que a pessoa sente. Eu não sei se é palavra escrita, não é isso. Não. É simplesmente você sabe. Tanto que não é palavra, que não tem língua. Não Na tem telepatia, você pode fazer uma telepatia com uma pessoa de outro país, da China, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, de Israel, da Itália, você vai entender na boa. Né? Por quê? Porque é outro nível, né? Você sai fora dessa coisa compartimentalizada, né? Do mental concreto. Precisa de palavras. Né? Uma das características da quinta dimensão é o compartilhamento de conhecimentos. É isso que a gente está fazendo aqui. Compartilha-se conhecimentos. Né? Não é aquela, eu sei, você não sabe. Você vai ter que pagar muito para eu te falar um pouquinho do que eu sei, do que eu estou sabendo. Né? Não. Na era de Aquários, todo mundo compartilha tudo com todos. Né? Sabe, aquela coisa assim, aí é todos mesmo. Aí já não é o grupo fechado. Ok? Né? É compartilhar com todo mundo, seja amigo, seja inimigo, seja conhecido. Tem o seu melhor, né? Sim. Então não é, eu sei tudo, não. Não sabe tudo. Você sabe mais de uma coisa, assim, mais de outra, você sabe mais de outra, a gente compartilha aquilo ali no que a gente é bom. Isso. Né? E o trabalho é coletivo, ele é cósmico. Quando eu falo coletivo, é coletivo, né? Você não vai trabalhar só para um grupo de pessoas, não. Você não vai trabalhar só para os seres humanos. Não. Você não vai trabalhar só para os seres humanos e os animais. Não. Você vai trabalhar para tudo isso aí, para os vegetais, para os minerais, para os extraterrestres, para o cosmos como um todo. Sim. Começando pelo planeta. Olha a dimensão disso, né? Então, olha, o que essa nossa conversa, esse nosso papo está conduzindo? Primeiramente para o autoconhecimento, né? Você que tem que olhar para dentro de si e identificar as suas características. Com base nisso que didática e rapidamente a gente está falando. Não é ninguém apontar, sei isso e aquilo. Não é. Não. É você se auto-identificar. E aí, né, partir para um esforço consciente e constante, visando evoluir. Bom, eu estou aqui, né? Aí eu vou evoluir para lá, né? Eu quero melhorar. Tá certo? Nós vamos agora apresentar um esqueminha, né? Um quadro sinótico. Volto a falar. É apenas didático, não está fechada a questão, não é certeza absoluta, sabe? Não. Mas é apenas para você, para nós pensarmos, termos algumas referências, né? Em termos de comunicação aqui na terceira dimensão, a gente precisa de referências, né? Para comparar, para a gente poder se localizar, para entender melhor. Né? E nesse quadro, você vai perceber, eu e a Letícia estava conversando aqui antes da gente começar a gravação, né? A gente às vezes não está parado, travado ali, não. A gente oscila, né? Então, às vezes a gente oscila embaixo, às vezes a gente oscila no meio, a gente oscila em cima, ok? Então, né, às vezes você vai falar, não, peraí, isso aqui não está, mas tem aquilo, mas não está combatendo. Então, pera, você tem aquela parte, tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, então a gente oscila ali. Ninguém é alecrim do campo da 9ª dimensão e da 11ª, eternamente. Não é isso, não. Desculpa quem acha que é, mas sinceramente, você oscila, né? Você sente raiva, todos nós. Você, né?
Claro que a gente tem que fazer a vigilância dos sentidos. Por que eu tô sentindo isso? O que aconteceu? Peraí, eu acho que isso não é legal para mim, essa vibração. Então, isso é uma consciência. Então, você tem a consciência para ser vigilante dos seus sentidos, das suas emoções e das coisas. Mas isso não quer dizer que você não vá sentir coisas, às vezes, que você não quer. Tá? Eu tô com raiva, eu tô com, sei lá, eu tô na sofrência, sabe? É normal ainda isso, só que a gente tem que perceber isso e tentar subir a vibração. Só de você perceber, você já está no caminho de subir isso. Sim, se perceber já está. Se você não percebe, esquece. E essa oscilação, eu posso estar errado, mas eu acho que as mulheres são mais sensíveis, exatamente pelo ciclo hormonal, né? Hormônio, gente, é hormônio, ninguém, né, é que nem tomar remédio. Funciona, não tem jeito, né? Então, a coisa oscila, mas isso não significa que os homens também não oscilem, não. Oscilam, As sim. mulheres, elas vêm numa TPM de terceira dimensão e depois, quando passa, ela sobe, ela vira uma coisa assim, né, totalmente consciente. Então, ela passa por esse processo mensalmente. Então, para as mulheres é normal essa oscilação. E pode ser que seja até normal subir, né? Já como está acostumado. Com certeza. Né? Peraí, deixa eu colocar aqui na tela aí, ó, tá? O quadrozinho. Então, calma, vamos devagar. Vamos ali do lado esquerdo, olha, percebe aí a questão da evolução, tá vendo? Tem uma seta de baixo para cima que está indicando, né, o processo de evolução. Então, é de baixo para cima, certo? Porque já houve a manifestação, né? Já houve a involução, né? A criação, processo de involução, que a gente chama de involução, é o processo de criação. Houve a manifestação lá em cima, né? E veio descendo, veio se manifestando, plano por plano, chegou aqui, ok, tá? Agora, nós estamos no processo inverso. Só que a coisa não é assim, reta, linear, como a gente colocou aí, né? Na verdade, é circular, ok? É um círculo, né? A gente está indo para frente, não está voltando. Né? Usar o pleonasmo, voltando para trás. Não, nós não estamos voltando para trás, né? Nós estamos sempre indo para frente. Então, é um processo circular, né? Ou espiralado até, tá ok? Eu acho que é circular e espiralado. É bem complexo. Mas parece que tem áreas que voltam, né? Volta no mesmo ponto, mas ele não volta, ele volta, mas evoluindo. Ele volta e evolui, ele volta e evolui. Então, esse gráfico aqui, que nós estamos colocando nessa linha reta, na verdade é a segunda dimensão. Tá? É a segunda dimensão. Nós voltamos para a segunda dimensão, porque nós já passamos pela segunda, a gente sabe, conhece. Então, ok, beleza. Então dá para a gente identificar, a gente domina, digamos, a segunda dimensão, né? Estamos aqui na terceira e estamos imersos aí na quarta, tá? Então, voltando ao gráfico lá. Então, observe na evolução. Então, quanto mais baixo na evolução, a gente tem mais limitação. Então, por exemplo, os minerais eles são muito mais limitados, né, do que um animal, ok? Se o mineral evolui para vegetal, ele já tem mais flexibilidade, né? Ele está menos limitado. Movimentação, já começa a ter um sentido diferenciado. Isso. A vida dele pode ser mais curta, né? Porque uma pedra dura quanto tempo? Só que ele tem aquele movimento, então ele está evoluindo. Aí evolui para animal, aí tem mais mobilidade, mais liberdade ainda, né? O animal pode andar, ir para lá, uma planta, uma árvore, não sai do lugar. Porque às vezes as pessoas não entendem. Gente, para mim é tão claro. Sabe aquelas flores que de repente elas viram bicho do pau? Sabe uns bichinhos que parece flor, que anda, tipo aquele esperança. Tem uns bichos que parecem aquelas flores de orquídea, mas eles são bichos já. Então, antes dele ser aquele bicho, ele era uma planta. E aí você vê uma evolução claramente, parece que é uma planta que anda. Aí não é mais planta, é um bicho, sabe? Então, isso é uma evolução. Repara nesse bicho. É uma folha, tem o que é uma folha, né? Você olha assim, é uma folha. E é um inseto, Aí você vê que ele tem patinhas. E ele fica exatamente vamos dizer assim, na árvore, que ele era folha antes. Ele saiu dali, ele era o meio dele. Então, ele evoluiu. Então, antes ele era parado, uma coisa só, né? Várias folhas, uma árvore só. Agora, ele é separado daquilo. Ele é um animal. Repara nisso, procura na internet. E isso é o que eu vejo mais claramente de evolução. A minha cabeça é o que eu consigo ver no momento. Mas estou passando para vocês.
Então, observa aí, né? Então, você, quanto mais sobe, quanto mais você evolui, mais você adquire liberdade. Então, se você está sentindo preso, cansado, corpo físico é ruim, né? Porque na quinta dimensão não tem físico, né? Não vai ter físico, você não vai ter que comer, você não vai ter que ir no banheiro, né? É outra história, né? A alimentação é outro plano, não é igual a gente faz aqui, tá? Então, você vai se libertando, né? Então, sabe? A liberdade na evolução, ok? Voltando aqui no gráfico. Então, olha, debaixo aqui do escrito limitação, você tem o animal, né? O animal, ó, do lado do animal, você observa a terceira dimensão. Então, o animal está, claro e evidentemente, na terceira dimensão. Ah, Juarez, mas peraí, você está falando que o animal não tem alma? Não, não é isso. Claro que tem. O que eu falei, o gráfico aqui é só didático, sabe? É para a gente concentrar uma essência, ok? Claro que o animal tem alma, né? Tem sentimento. Isso aí é constatado cientificamente. Põe lá eletrodo daqueles exames de eletrocardiograma, por exemplo, eletroencefalograma, e você consegue medir, tá? Então, não é isso que eu estou falando. Então, calma aí, tá? Isso aqui é só um esboço teórico, resumo, para a gente ter algumas referências, tá? Então, vamos lá. Então, animal, em tese, terceira dimensão, ok? O homem, nós, né, estamos imersos na quarta dimensão, vamos colocar assim, né? Que a emoção é comum a todas as pessoas, de um modo geral. Todos nós temos sentimentos, uns mais, outros menos, uns mais elevados, uns mais baixos, mas tem, né? E depois, lá na quinta dimensão, é o anjo, né? Então, observa, a evolução é a gente se tornar anjo. Ok? Né? Então, a gente vai evoluir, vai transcender a nossa humanidade. Bom, então vou voltar aqui, vamos pegar aqui no lado animal, né? Então, na parte de baixo, pega aqui do lado direito total do gráfico, você vai ter em vermelho instinto animal, ok? É o instinto de preservação. Então, você tem aí, já entrando na quarta dimensão, só um detalhe, observa que eu fiz o gráfico com as cores em degradê, né? Ó, o vermelho seria o instinto animal, vamos colocar assim, o mental abstrato seria o amarelo, né? E a alma seria a emoção, seria o sentimento azul. Então, observe, não está estanque, não está fechado, há um degradê, né? Vai se misturando uma cor com a outra. As coisas não são assim, como você virar uma chave, acender e apagar a lâmpada, né? É um processo. Se você acha que é assim, você está na terceira, sem dúvidas. Pois é, o terceiro é isso, né? A terceira dimensão é bem isso. Então, é que nem nós falamos agora, né? A era de Aquário já começou ou não começou? Tá no degradê, gente. A coisa não é assim, estanque, fechado, né? Sabe? Tá? Então, vamos voltar lá no quadro. Então, você pega a parte de baixo, aí está escrito lá, instinto animal, vermelho. Acima, você vai ver emoções instintivas. Então, volta a falar, são apenas algumas palavras que nós colocamos para ilustrar a ideia, ok? Quais são? Vamos colocar emoções. Medo, né? Então, hoje em dia, você observa que tem muitas pessoas que são movidas pelo medo. Nossa. Em política, né? Os políticos gostam de botar medo. Oh, vai acontecer isso, se não quiser, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Sabe? Lembra o quanto de medo que as pessoas tinham? E nós recebemos muitas mensagens espirituais, de extraterrestres, falando, gente, o medo é a pior coisa que tem. Ele estanca a evolução, o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Ele atrai mais ainda, né? É isso, né? Então, vamos lá. Característico, o medo, a preservação, é o medo de morrer, perder a saúde, né? Vamos preservar, é o medo, né? Poder, ó, poder é uma coisa muito ligada ainda à terceira dimensão. Poder, controle, né? Sabe? Então entra o egoísmo, né? Aquela coisa da política. É meu, é meu, é meu, sabe? Aquela coisa muito de posse, bem físico, bem material, né? É tão seu que quando você morrer não vai ser mais seu, né? Agora, por que na política eles usam tudo isso? Porque as pessoas, é a linguagem que a maioria das pessoas entendem. Quando as pessoas mudarem as suas oitavas, sabe? Forem se sutilizando, elas não vão ser mais manipuladas pelo medo, pelas posses, né? Por que hoje dinheiro é tão importante, tão fundamental? Porque as pessoas são apegadas às posses. Não, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, né? Eu quero ter a minha poupança. E para ter, precisa de dinheiro. Certo? Então, é uma forma de
segurar a pessoa lá embaixo. Ah, mas isso é ruim? Não. Ah, eu tenho que tocar fogo? Não, pelo amor de Deus, não é ruim, né? O ruim é o apego, né? É você ficar preso àquilo, achar que aquilo... Tem gente que comete, coloca fim, né, na existência, se perder posse, se perder dinheiro. Sim. Você falou uma coisa, né, que hoje que gera nossa atualidade aqui é o dinheiro, Sim. por causa do poder, né? E que é o que controla o povo, as massas hoje, que controla o dinheiro, ponto, acabou, né? Uhum. Há um tempo atrás, quando era medieval, né, o que controlava era o medo de ir pro inferno, o medo, porque Deus, aquele Deus bem marrento e mau, né, parece, pelo menos me parece assim, e então era o domínio, não era o dinheiro, o domínio era o lado espiritual, a igreja, você vai pro inferno, não sei o que, vai morrer, blá blá blá. Medo Então, do diabo, né? Inventaram o diabo. A figura do diabo não existia antes na humanidade. Inventaram, criaram na Idade Média a figura do diabo como aquele ser antagônico a Deus, né? Exatamente. Sabe? Então, eu posso falar, antigamente era o diabo que dominava, hoje é o dinheiro. Evoluímos um pouco, né, gente? Será? Vamos continuar aqui, vamos ver lá. Ó. Então, seguindo aí, né? A das emoções instintivas, que é do instinto, que é do animal. Vamos lá, emoções de intimidade. Você sobe um pouquinho, né? Aí entra o que? A passionalidade, a possessividade, a inveja, fanatismo, né? Tem muito. Então, nós estamos na emoção, nós estamos na quarta dimensão, ó. Nós estamos, né? Então, Terceira nesse caso. mas tá perto da terceira. É a quarta que é emoção, que é sentimento, né? A terceira é matéria, bem lembrado, Letícia. A terceira é matéria, né? Então, e a quarta é emoção, é sentimento. Então, olha, as emoções baixas, que é passional, né? Não, tem que ser minha. Se não é minha, não é de ninguém. Então, eu vou lá e dou uns tiros, tal, né? Possessividade, a inveja, eu quero para mim aquilo que o outro tem, o fanatismo, né? Aquela coisa, não, o meu é que até certo, e o meu é o único absoluto. Alecrim do campo dourado do planeta. Tá? Você sobe um pouquinho, vai levar um pouquinho, aí entra as emoções integrativas, né? Deixa a pessoa um pouco mais maleável, então entra a questão da solidariedade. Não, vamos ajudar outras pessoas, né? A sociabilidade. Gente, peraí, não vamos fechar tanto, vamos ser mais flexível, a flexibilidade. Será que é assim mesmo, tão fechado? É. Já vi uma reflexão, né? Esse grupo aí, observa do lado esquerdo, está escrito aí grande, né? Misticismo. Olha. Então, é marcado pelo aquilo que a gente identifica de uma forma bem sutil, bem sintética, didática, com o misticismo, né? Então, aquela coisa muito emocional, muito misticismo, ok? Tem o foco no passado, a característica é o foco no passado. Olha, o que aconteceu lá atrás, o fulano, o mestre, o guru, né? O pensador falou isso, falou aquilo outro. Então, você faz um culto ao passado, perpetuando esse passado, né? E também é um foco nas conveniências, o que é conveniente, porque é muito eu ainda, né? É muito animal, muito eu, muito meu as coisas, tá? Esse universo aí é o universo do Deus transcendente, né? É aquele Deus que está lá em cima, do Deus Pai, que cuida de todo mundo. Eu não tenho que cuidar de ninguém, porque o Deus cuida de todo mundo. Eu vou cuidar da minha vida, né? Eu vou cuidar da minha mulher, do meu computador, sabe? É meu, do meu dinheiro. O Deus e os anjos vão cuidar do resto, né? Então é o Deus transcendente, do Deus Pai, que cuida, que protege quando eu estou mal. Ah, meu Deus, a gente fica que nem... mendigo pedindo, né? Ah, me ajuda, faz com que a Letícia goste de mim, faz com que caia do céu um dinheiro, uma facilidade, e fica sempre procurando um milagre, né? Pois é, depois quando tem, se consegue, não agradece, né? Também não reflete, só pede. Não, as pessoas só procuram Deus na hora ruim. Venha a nós ao vosso reino nada. Seja feita a vossa vontade, nada. A vontade dele. Você lembrou bem, vem a nós, vosso reino, né? É uma característica desse nível aí de consciência, né? Bom, vamos subir um pouquinho, vamos para as emoções elevadas, olha, aí já entra a devoção, a lealdade, né? Lealdade é outra coisa, você ser leal, às vezes você abre mão de algumas coisas suas por lealdade a outra pessoa, tá? O respeito, né? A permeabilidade, você fica mais permeável, mais aberto, ok?
Aí vão subir um pouquinho mais, aí já a emoção já começa a entrar o mental material. Tá? Você já saiu do universo da emoção, do sentimento, aí você começa a pensar. Então, só que o primeiro pensamento é o ceticismo. Não, porque vem da emoção. Ah, o fulano lá disse que isso é certo, né? Então é isso. O resto, não acredito. Não, não tem lógica. Não. Ele é cético, né? É desconfiado, entra a desconfiança. Não, mas isso aí, o que o meu guru falou? O que o meu, né, a minha fonte, o que o meu cientista predileto, o que a minha fonte de informação, o que o Fantástico falou, o Jornal Nacional falou sobre isso, né? Sabe? Então, a pessoa fica... Não estou criticando aqui, eu estou só dando exemplos, tá? De pessoas que levam a ferro e fogo, né? Uma fonte, tá? Teimosia, não é isso. Você pode argumentar, não consigo entender, isso não existe, é isso aqui, é teimosia, né? Surta, hein? E exige provas, tá? Aí as provas entre parênteses, aquela coisa da terceira dimensão. A mente dele é mente, já pensa. Tá, mas tem provas. Você tem foto? Você tem filme? Você tem, assim, como documento para provar? Eu acredito. Se você tiver um documento provando, eu acredito. Essa pessoa, no fundo, se você apresentar a prova, ela não vai acreditar. Não. Por quê? Porque ela ainda está meio focada lá. Então ela fala, não, isso aqui foi fake. Isso aqui é feito em inteligência artificial. Sabe? Ah, não, esse documento aí, foi forjado. Foi forjado esse documento. Mas né? é interessante que você colocou ali a desconfiança. Então, ele já desconfia se é ou não é. Eu acredito ou não acredito. Ele fica no meio do caminho. Então, essa desconfiança já é uma evolução do anterior que a gente estava vendo. Ele está meio aberto, né? Mas aberto. Se ele tem desconfiança... Ele não está fechado. Ele já, sabe, ele quer provas. Se a pessoa quer prova, esquece. Né? Esquece. Tem coisa que a gente não pode provar. Bom... Sobe um pouquinho, aí entra o mental concreto, né? Aí entra o cientificismo mesmo, tá bem? O que foi, o que o médico, o que tem alguma pesquisa científica, né? O que o matemático chegou à conclusão. Então, o mental concreto vem de lógica, né? Da racionalidade, ele é mais frio, só que ele copia. Qual a característica, você que está aí, que você tem informação acadêmica, como é que você faz um trabalho científico, né? Uma pesquisa científica? Você faz cópia, você copia. O fulano pensou assim, está lá, né? O ciclano pensou assim, está lá. E você tem pouco espaço para colocar o seu pensamento. Quase nada. Ah, não, Juarez, escuta aqui, metodologia científica. Você só vai colocar o seu pensamento numa tese de doutorado. Nem no mestrado você põe. Em tese de doutorado. Na conclusão, talvez você coloque um pouquinho, uma frasezinha ali. O que você supõe. Viu de acordo com as citações dos outros, né? Tá? Então, o mental concreto, ele é muito assim amarradinho. Então, ele não permite que surja algo totalmente diferente daquilo que já existe. Tá? Aí, nesse ponto, a inteligência artificial é muito melhor do que o ser humano. Com certeza. Porque ela vai de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz e eficiente. Racional, lógica e fria. Chegar àquela conclusão. Aí sim, a inteligência artificial pode superar o ser humano. Aí ela pega o que já tem e faz uma coisa bem legal, bem racional ali. Então, a gente pode falar que a inteligência artificial está no metal concreto? Na quarta dimensão? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E aí do lado esquerdo você vê fraternidades, né? Então você vê, né, entre aspas, vamos colocar essas fraternidades, que é o que característica, né, desse grupo de pessoas que estão nesse nível. Então são aquelas pessoas que estão mais propensas a participar de fraternidades, sabe? Lions, Rotary, maçonaria... grupos assim que têm uma preocupação social, que é o lado emocional, o lado científico, o lado racional, né? Mas olha, eu coloquei em vermelho aí o limbo. Por quê? Porque você vai entender por que é limbo, porque essa pessoa com mental, ela já não tem aquela devoção, aquela abertura para o espiritual como tem no misticismo. Então... Sabe, ela fica assim, será que Deus existe? Será que funciona? Ah, mas vamos lá, todo mundo vai, a sociedade vai, né? Todo mundo vai na igreja, então vamos.
né? Mas vai faz outras. É que no popular, né? Não sei se você conhece aquela expressão católico porco, né? Não que o católico seja, não é um xingamento, não, é uma expressão. Católico porco seria aquele que vai na missa porque tá indo onde todo mundo vai, não tem o que fazer em casa, então vai lá, né? A mulher vai desfilar roupa, vai ver a roupa da outra. Socialmente ele é aceito, porque a maioria vai. O homem vai ver mulher, vai paquerar, certo? Vai lá conhecer outros homens, fazer negócios, entendeu? Ou seja, ele não vai pelo catolicismo, ele não vai pela espiritualidade, pela religião em si, né? Então, tem muito isso. É aquela pessoa que vai de uma forma mais racional. Isso não é de agora, não, gente. Isso acontece há muito tempo. Volto a falar que não estou aqui xingando o catolicismo, estou dando só uma expressão. Da mesma forma que a pessoa pode ir na igreja por causa disso, católica, ela pode ir no centro de Umbanda, ela pode ir na reunião evangélica também, ela pode ir na maçonaria, né? Não estou falando que a maçonaria também é fechada só nesse ponto, né? Muito mental, muito racional. Não. Né? Eu sou maçom, grau 33, eu conheço, convivi, respirei, entendo de maçonaria, eu sei que maçonaria é muito mais do que isso. Então, também não estou reduzindo e limitando a maçonaria nesse ponto, tá? Mas muitas pessoas, a grande maioria das pessoas da nossa sociedade está nessa quarta dimensão, tá? E quem tiver nessa quarta dimensão precisa querer chegar na quinta, gente. Precisa realmente querer entrar na era de Aquário. Porque se não quiser, vai ficar. Vai ficar para trás. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém obriga a nada, mas também não vai ter quebra galho. Não. Não tem quebra galho, porque é amigo, porque é conhecido, porque deve favor. Não tem isso, não. Já não tem essa coisa. Tá? É uma questão de vibração individual. Ninguém julga ninguém. Você é a sua realidade. Você aprova, entre aspas, né? A sua realidade daquilo que você é. A sua vibração. Tá? Bom, subindo um pouquinho. Então, vamos entrar agora, né? Na mente aberta. A mente aberta, eu coloquei entre aspas, é o que eles chamam hoje de despertar, né? Vamos despertar. Que se despertou a consciência, né? É aquela mente que considera o imaginário, né? Considera como a realidade possível o imaginário. Você entendeu? São pessoas assim que já falam, não, peraí, pode ser que exista mesmo esse negócio de astral, esse negócio de olho gordo, né? Esse negócio de fantasma, né? Esse negócio de extraterrestre, sabe? A mente mais aberta. As pessoas chamam de despertar. Gente, despertar é outra coisa, hein? Muito diferente, não confunda as coisas, não entra na onda, né? Hoje em dia está tudo banalizado, né? Magia é tomar Coca-Cola. Não, tomar Coca-Cola é magia, sabe? Amar é comer um chocolate. Eu amo chocolate. Não é nada. Nossa Senhora. Que amor? Sabe? Isso é uma profanação, né? Do conceito, da ideia de amor, sabe? De magia, sabe? De verdade, sabe? As pessoas banalizaram demais, como banalizar a questão da quinta dimensão, certo? Bom, vamos voltar lá então, né? Então, depois, acima da mente aberta, aí já você tem um mental superior, né? O mental superior, olha, é a compreensão das leis cósmicas na vida prática. A compreensão das leis cósmicas na vida prática. Como isso atinge a gente. Não é só, porque muitas pessoas repetem mecanicamente sem pensar naquilo que estão falando. Nos 10 mandamentos. Tá, mas peraí, você aplica, você entende a extensão daqueles 10 mandamentos na sua vida prática, no seu dia a dia? Né? Tá? É fácil jogar o que o outro não faz, né? A mente superior, sabe? Ela vai fazer você refletir as coisas. Ela está quase que diametralmente oposta, né, com os instintos lá, o instinto animal, da passionalidade, tá? Aqui, ó, no par de baixo, né, no instinto animal, na terceira dimensão, é passional. É totalmente, lá, emoções de intimidade. Aqui, a segunda emoção que você põe lá, tá lá, passional, né? É a passionalidade. Já na quinta dimensão tem o mental superior. Então, assim, quem está vibrando no mental superior, ele não vai reagir de forma passional, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Não vai se deixar levar pela emoção, pelo sentimento primitivo, sabe? De Nem por medo, julgamento. de posse. Não. Ok? Então, olha, peraí. Então, vou voltar aqui. Aí. Então, vamos lá. E a última lá em cima, em azul, mental abstrato. O que seria o mental abstrato? Viver conforme as leis cósmicas. Então, um pouquinho antes, você compreende. Você sobe um pouquinho, você vai viver, você vai botar em prática. Mas para botar em prática, tem que compreender. Começa a botar uma coisa que você não sabe. Você vai viver, vai se alinhar com as leis cósmicas. Tá legal, bacana, mas quais são as leis cósmicas, Juarez e Letícia? Quais são? Onde que eu sei as leis cósmicas? Bom, todos os manus vieram trazendo as leis, né? Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos, né? Então, nós temos as leis cósmicas, né? Então, em termos de conhecimento científico, vamos colocar, né? A astrologia, nas suas oitavas superiores, nas suas vibrações mais elevadas e espirituais, fala exatamente das leis cósmicas. Né? Nós temos estudar a ciência estelar, a ciência das estrelas, que vieram das estrelas. Falando de lei, tem um livrinho que eu adoro, eu recomendo, que é o Caibalion, que lá tem as leis para você poder entender a coisa ali, o mínimo, né? Então, o Caibalion, leiam. O Caibalion, ele é um livro bem antigo, não se sabe quem se escreveu ele. São 3 iniciados, quem são os 3 ninguém sabe. Né? E ele fala de um resumo das leis cósmicas. São 7, né? Ali das 7, tá? Mas assim, ainda não é prático. Você estudando a ciência estelar, você estudando astrologia, você começa a perceber a aplicação das leis cósmicas no dia a dia, em detalhe, em minúcia e de forma prática na sua vida. E aí começa a encaixar o quebra-cabeça da vida que antes você não entendia. Sim, né? E um detalhe muito importante, lembra aqui, olha, que aqui no mental concreto se copia, no mental abstrato se cria. Você traz a verdade, a sua fagulha divina, a sua chispa de luz de Deus, né? E compartilha com os demais. Você cria coisas novas e diferentes. Então, você não fica copiando o que o fulano, o Beltrano falou há 10 anos, há 20, há 50, há 100, há 200, há 1000 anos atrás. Então, um gênio que cria coisas... Mental abstrato. Quinta dimensão. Então, se você pegar, né, um Beethoven, um Einstein, um Newton, né, um Leonardo da Vinci, eles acessaram a quinta dimensão. Mas a coisa também, gente, aquilo que eu falei, é um degradê. Não é assim, ou eu acesso ou eu não acesso. Não. Você pode acessar 1%. Depois você aumenta para 5, para 10, para 20, para 30, 50. Você vai acessando paulatinamente de acordo com a sua evolução, com o seu esforço, com o seu alinhamento com as leis cósmicas. Pensa, eles acessaram a quinta dimensão numa época de terceira dimensão, e eles tinham corpos em terceira dimensão. Sim, sim. Entendeu? Sim. Eles não eram iluminados. Não precisa estar na quinta dimensão, você pode acessar a quinta dimensão. Exatamente, tiveram esse acesso. Então, os gênios, né, a gente falou da IA, né, a inteligência artificial, está na quarta. Está na quarta. Né? E os gênios que trazem coisas novas para a Terra aqui estão na quinta dimensão. E esse acesso não é constante. Ele vive na quinta. Não. Às vezes acontecem tantas coisas na vida que ele dá uma baixada. Depois ele levanta, cria coisas. E é isso aí, gente. Então, lembrando que eu falei ali, né? A gente oscila, gente. Nós não estamos fixos, tá? Então, a gente só tem que fazer uma autoanálise. Nós estamos oscilando aonde? Aqui embaixo, mais para terceira, na quarta, ou nós já estamos oscilando lá, chegando na quinta? Se a gente conseguir perceber de uma forma muito sincera, uma análise muito sincera, não adianta falar, não, eu sou legal, eu sou perfeito, eu vou. Vai ser barrado no baile, tá? Porque o eu é da terceira, né? Você tem que começar a usar o quê? A sua mente, o autoconhecimento,
né? Se estudar. Aí sim você vai desbloqueando, né? Para você acessar a quinta dimensão ou você se permitir viver na era de Aquários. E não tem como burlar. Eu vou fazer bem pros outros, vou dar as coisas. Sabe aquele que o pessoal fala antigo, né? Deus tá vendo? Então, é você com você mesmo. Não é Deus, né? É você com você mesmo. É você com você mesmo. Né? Acabou na era de Aquário, não vai ter aquela figura, né, do guru, sabe, do grande mestre, aquele que vai definir, que vai decidir, que vai julgar, né, que vai avaliar você. Não. Aí tem aquela coisa lá do Antigo Egito, né, aquele julgamento de Osíris. O seu próprio coração você vai se julgar, você sabe a sua realidade. Sim. Não dá para enganar ninguém. Você pode enganar até os outros, mas não engana a si mesmo. Não. Aí tem aquele conheça-te a ti mesmo. E conhecerá os deuses e o universo. Está escrito no templo de Delfos, né? Resfriado. Então, faça, que é o convite, faça você uma avaliação sincera, né? Considerando evidências reais, práticas à sua volta. Vai só da sua cabeça, não, porque às vezes a gente tem um conceito muito equivocado. E não fica supondo. Veja as evidências. Não. Veja as evidências. Ok? E aí conclua. Você está de fato pronto para a era de Aquários? E para a quinta dimensão? E você vai concluir Tem certeza? racionalmente, mas você também vai concluir intuitivamente, né? Não é só o racional. Isso. Então, pensa nisso. O que você sente além, né? Você tá preparado para, né, para quinta? É. Ou para quarta? Tá preparado? Vamos lá, gente, é isso. É isso aí. Obrigado pela sua atenção, pelo seu respeito, pela sua consideração, tá? E da nossa parte, já compartilhamos, agora nos cabe fazer a nossa avaliação e o nosso esforço para continuar na nossa caminhada rumo à Era de Aquários, Todos rumo à nós quinta dimensão. temos a nossa caminhada. E espero ter você como companhia. Um abraço, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.